Bem-vindos, navegantes da mente. Hoje, iniciamos uma nova e extensa exploração em um território que é, ao mesmo tempo, o mais íntimo e o mais incompreendido da nossa jornada, o ego. Temos um ponto de partida que une a visão de observação de Osho e a visão de integração de Carl Gustav Jung. Mas o nosso objetivo agora é ir muito além, desdobrar esses conceitos em uma linguagem tão clara que a beleza e a profundidade dessa dança interior possa ser sentida por todos. Quantos de nós, ao buscarmos o autoconhecimento, não ouvimos que o ego é o grande vilão? O inimigo a ser combatido, destruído, aniquilado, para que a verdadeira essência possa florescer. Essa ideia de uma guerra contra o ego permeia muitas tradições. Sentimos culpa por termos desejos, ambições, medos, por termos uma identidade que parece nos separar do todo. Mas vamos mudar a lente. Esqueça a imagem do vilão. Prepare-se para embarcar, porque a chave para a paz não está em matar o ego, mas em entendê-lo como um aliado incompreendido. O ego é o seu capitão. Imagine a sua psique, a sua mente, como um grande navio navegando no oceano da vida. O ego é o capitão que está no timão, lá em cima, na cabine de comando. Ele é o centro da consciência despertada. O ego não é apenas um conjunto de vaidades. Ele é uma função vital que a natureza nos deu para sobreviver no mundo. O ego faz 3 coisas essenciais. Primeiro, lida com o mundo de fora. É o ego que percebe o semáforo, que entende um contrato de trabalho, que calcula o troco. É a sua estrutura de adaptação à realidade. Sem ele, você seria apenas um ser de impulsos, sem noção de tempo ou risco. Segundo, cria um senso de continuidade. O ego é a sua memória de longo prazo. É ele que sabe que o eu de hoje é o mesmo eu de ontem e será o mesmo de amanhã. Essa continuidade te permite ter metas, aprender com os erros e construir relacionamentos. Terceiro, faz as escolhas conscientes. Quando você decide qual caminho seguir ou qual curso fazer, é o ego que está no comando. Ele organiza as informações e toma a decisão. É a sua vontade consciente em ação. Para Jung, o problema não é o ego existir, mas quando ele está fragilizado ou inflado. Um capitão, ego, fragilizado é um navio que não sabe para onde ir, dominado pelas ondas do medo. Um capitão, ego, é aquele que acredita ser o próprio oceano, ignorando os perigos do seu navio. Em ambos os casos, a viagem é perigosa. A visão de Osho não contradiz a de Jung. Ela a complementa ao focar no excesso e na ilusão do ego. O ego, para Osho, é uma construção social, uma máscara. Pense na roupa de trabalho que você usa todo dia. Quando nascemos, somos pura essência, pura consciência. Mas o mundo precisa que a gente funcione. O ego, segundo Osho, é a soma de todas as etiquetas emprestadas que vestimos. É o currículo que você mostra para o mundo. É a máscara que você veste para interagir, o que Jung chamava de persona. A armadilha é quando o ator se esquece de que está usando a máscara. Quando a roupa de trabalho se cola à pele e você acredita ser apenas aquela profissão, aquele papel. O ego máscara tem um medo terrível de ser desmascarado. Por isso, ele vive em um ciclo vicioso. Ele vive de comparação. Eu tenho que ser melhor, mais rico, mais espiritual que o vizinho. Ele vive de competição. Precisa provar que está certo e defender suas opiniões até a exaustão. E vive de busca por reconhecimento.
Precisa de aplausos, de títulos para sentir que existe. Essa é a prisão. Ele vive na periferia do ser, fugindo da paz silenciosa que mora no centro. A genialidade de Osho está na solução. Não lute contra a máscara, apenas observe-a. Tornar-se uma testemunha silenciosa. Imagine que você se senta na primeira fileira do teatro, na plateia, em completo silêncio. Você vê seu ego ator entrar em cena. Ele fica bravo com uma crítica. Você observa. Ele se gaba de um elogio. Você observa. Ele sente medo de falhar. Você observa. Você não julga. Você não interfere. Você é apenas a consciência que assiste. E nessa simples observação, a identificação começa a dissolver-se. Você percebe: eu não sou o pensamento. Eu sou aquele que o observa. Eu não sou a necessidade de aprovação. Eu sou o espaço onde essa necessidade aparece e desaparece. O ego perde o poder sobre você. A máscara se torna transparente e a sua verdadeira natureza, silenciosa e sem nome, surge por trás dela. Se o ego é o capitão, precisamos saber para onde o navio está indo. É aqui que entra o conceito fundamental de Jung, o self. O self é o seu centro maior. Se o ego é o centro da consciência, o que você conhece, o self é a totalidade da sua psique, incluindo o inconsciente, o que você não conhece. Existe um mapa do tesouro enrolado dentro do seu coração. Esse mapa contém o projeto completo de quem você nasceu para ser. É a sua vocação original, o seu potencial pleno. Esse projeto arquitetônico, essa força natural que busca a totalidade, é o self. O ego deve ser forte para servir a esse projeto. Ele se torna um servo humilde e consciente, capaz de pegar o mapa, ler as coordenadas e guiar o navio em direção ao seu destino maior. A jornada para se tornar você mesmo, a individuação. A individuação é o nome que Jung dá a essa viagem. Em termos simples, é o processo de se tornar quem você é de verdade. É a busca por alinhar o seu eu de cada dia, ego, com o seu eu maior, self. Mas como o self se comunica? O self não fala em português ou inglês. Ele se comunica em símbolos. Os sonhos são cartas do céu para o ego, mostrando o que está acontecendo no porão do navio. As intuições são aquela certeza que não tem lógica, o saber súbito que rompe a pedra da sua consciência, como o raio ou intuição em um sonho. E as sincronicidades são coincidências significativas, onde o mundo de fora parece refletir o que está acontecendo dentro. Um ego saudável é aquele que para o motor do navio de vez em quando, entra em silêncio e ouve o que o céu está tentando dizer. Ele não tem medo de consultar o mapa do self. Nenhum navio é perfeito. Todo mundo tem um lado que preferiria não ter. Esse lado, essencial e rejeitado, é a sombra. A sombra é o seu passageiro oculto. É tudo aquilo que o seu ego consciente não quer ser, mas que está trancado no porão. Sua raiva reprimida, seu ciúme que você finge não existir, seus talentos que você tem medo de usar. Quando você era criança e sentia uma emoção proibida, seu ego, querendo ser aceito, pegou essa emoção e trancou-a no porão escuro. Eu não sou raivoso. O que acontece com algo que fica no escuro, trancado, sem luz? Primeiro, ela ganha força. A sombra não morre, ela fica forte na escuridão e se torna autônoma.
ela começa a vazar e controlar o navio por baixo. Segundo, a projeção. O ego, para não admitir que tem essa sombra, começa a projetá-la nos outros. Você passa a achar que todo mundo é invejoso, que todo mundo é arrogante. Você vê o seu próprio porão no vizinho. Integrar a sombra não significa virar uma pessoa má. Significa acender a luz no porão. Significa conhecer sua raiva, sua fraqueza, sua ambição. Ao fazer isso, você tira o poder dela de te controlar sem que você perceba. O ego deve ser forte o suficiente para olhar para a sombra e dizer: sim, eu também sou isso. E agora, o que fazemos com essa energia? Para entendermos o ego inflado, precisamos falar sobre os arquétipos. Pense neles como os modelos universais que estão gravados no inconsciente de toda a humanidade. Eles são as correntes submarinas que movem o nosso navio. Todos nós herdamos esses modelos: o herói, a grande mãe, o sábio e o trickster, o trapaceiro, que traz o caos necessário para que algo novo nasça. O ego se infla quando ele se identifica totalmente com um arquétipo. É o ego vestindo uma fantasia grande demais. Ele perde a noção de realidade, perde a humildade e se desconecta do self. O ego se acha o herói o tempo todo. A armadura do herói é grande demais para o ego. Ele se torna arrogante e tenta salvar o mundo sozinho. O ego se acha o sábio o tempo todo. Ele se torna o sabe-tudo que não escuta ninguém, o guru inflexível, preso em suas próprias verdades. Jung nos mostra que quando essa inflação acontece em nível coletivo, o resultado é catastrófico. O ego se torna possuído por uma ideia arquetípica desequilibrada, como o herói vingativo ou o trickster caótico, e vemos guerras, fanatismos e loucura coletiva. A história prova que o espírito humano se esqueceu do seu demonismo inerente, e a repressão do arquétipo do trickster culmina em tragédias. A solução é o ego humilde, o capitão que sabe que ele é apenas um humano no timão, mas que respeita e dialoga com o poder das forças arquetípicas. Chegamos ao ponto central, onde Osho e Jung, que pareciam opostos, se encontram. O ego não precisa ser vilão nem herói, ele é apenas uma ferramenta. Eles olham para a mesma música, mas em tempos diferentes. A observação de Osho, a primeira lição, é o ego aprendendo a parar de se mover. É o capitão que desliga o motor para sentir o balanço do navio. Essa parada é fundamental para relativizar o ego. A integração de Jung, a segunda lição, é o ego que, depois de observar, volta ao timão, mas agora com uma nova consciência. Ele está fortalecido pela humildade. A chave é a consciência integrada, o ego que observa, dialoga e serve ao self. O ego não deve ser combatido, mas compreendido em sua função e em seu lugar. A guerra contra ele cessa quando percebemos que somos muito mais vastos do que a pequena história do eu. Como aplicar essa vasta navegação no seu dia a dia? O caminho não é uma batalha, é uma dança constante. Primeiro, observe a lição de Osho. Note quando o ego quer ter razão, busca validação ou se sente ofendido. Pare e respire. Veja a emoção como uma nuvem passando. Você desidentifica. A máscara se afrouxa. Segundo, dialogue com o inconsciente. A lição de Jung. Preste atenção aos seus sonhos, às suas intuições. Pergunte: qual parte de mim estou negando?
Integre a sombra. Você acende a luz no porão e traz a energia rejeitada para a sua vida consciente. Terceiro, ancore-se na presença. Aponte. O ego vive no passado, culpa, ou no futuro, ansiedade. Use a âncora do corpo e da respiração. Retorne ao agora. Você ancora no self. Quando você está presente, você está alinhado com o seu mapa original e o ego volta ao seu lugar de servo humilde. O ego se transforma de vilão em um aliado essencial. Ele não será mais um ator com medo de tirar a máscara, mas um capitão consciente navegando com clareza e humildade. A guerra cessa quando percebemos que somos muito mais vastos do que a pequena história do eu. Que possamos navegar nossas águas internas com mais consciência, compaixão e presença. Navegador, a sua jornada para entender o ego e integrar o self não precisa parar aqui. Se este conteúdo tocou a sua alma e acendeu uma nova luz em seu timão, mostre o seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo para que a mensagem da consciência integrada alcance mais pessoas. Inscreva-se em Navegantes da Mente e ative o sininho para não perder as próximas explorações da psique. E o mais importante, compartilhe este áudio com quem, assim como você, busca se tornar quem é de verdade. E temos um presente especial para você. Todo o conteúdo desta profunda navegação, com as reflexões sobre Osho, Jung, o ego e o self, está disponível em um e-book gratuito. O link para baixar o Guia da Consciência Integrada está esperando por você na descrição abaixo. Agradecemos imensamente a sua presença. Lembre-se, a guerra cessa quando percebemos que somos muito mais vastos do que a pequena história do eu. Até a próxima exploração. Que a sua presença te guie.